questão da Petrobras ela acaba sendo absorvida por ruído político, muita instabilidade. Só que eu acho que é muito importante a gente trazer sempre o fundamento, né? E parar de olhar para o ruído e sempre olhar para o fundamento da Petrobras, que é o fundamento de longo prazo. Quando a gente olha, pega o balanço da companhia, e a Petrobras ela é muito... você consegue enxergar? Deixa eu aumentar a tela aqui. Quando a gente olha para o Brent, que é o referência para o barril de petróleo, e ele influencia diretamente nos resultados da empresa, o Brent está no maior patamar dos últimos anos, pessoal. O Brent está, e aqui o release do segundo trimestre, mas o Brent está hoje já girando em torno de $100. E quando a gente considera o custo de extração da Petrobras, que no passado recente investiu muito no pré-sal, e o pré-sal tem um custo de extração muito baixo, que aqui o nome técnico que a gente usa é lifting cost, gira em torno de $15, $20, a Petrobras está gerando muito caixa, né? Então, quando a gente pega o EBITDA da companhia, a companhia está gerando no trimestre algo em torno de $20 bilhões de EBITDA, que é um valor muito significativo. Então, assim, do lado da Petrobras, e depois eu acho que o Rafael coloca isso, o Brent, a relação no PowerPoint de vocês. Só explica, já aproveita e explica o que é EBITDA para o pessoal também. Perfeito. De forma rápida. Assim, em resumo, EBITDA é um proxy de geração de caixa. Então, a gente pode analisar como o que a empresa está gerando de lucratividade ou geração de caixa, tá? Em resumo, é isso. Então, o Rafael colocou aqui, o Brent, por mais que ele tenha caído, esteja volátil, principalmente porque, como no mercado internacional, e aqui o Vini e o Rafael têm expertise para falar melhor, a taxa de juros está subindo lá fora. E o aumento da taxa de juros faz com que a demanda ela caia, faz com que a economia ela desacelere. Então, há uma preocupação com que a demanda desacelere e a demanda pelo Brent caia, só que do outro lado a OPEP, que é o cartel que controla a oferta do Brent, ele tem segurado a produção, o que deve manter o Brent em patamares muito elevados, pessoal. Eu acho que é importante a gente deixar claro que o Brent girando em torno de $80, $100 é um valor alto. E é um valor que significa que a Petrobras continuará gerando muito caixa. Eu acho que um dado muito, muito interessante para a gente trazer aqui para os investidores, além da elevada rentabilidade que a Petrobras está vivendo no momento, é que a Petrobras está muito desalavancada, ou seja, o endividamento da companhia diminuiu significativamente nos últimos anos. Quando a gente olha aqui o endividamento da companhia em 2019, e aqui dívida líquida, dívida bruta, a gente pode pegar a dívida bruta, ela girava em torno de $87 bilhões. No segundo trimestre de 2022, apesar de todos os dividendos distribuídos, o endividamento já está muito baixo, já quase reduziu pela metade. E por que ele está reduzindo de forma tão acelerada e tão rápido, mesmo pagando muito dividendo? Porque a Petrobras está gerando muito caixa, está numa rentabilidade muito saudável. E o que isso significa no final do dia? Muito dividendo, tá? Por mais que a volatilidade ela esteja intrínseca ao modelo de negócio da Petrobras, por ser a maior empresa do país, por ser uma estatal controlada pelo governo, então muda o governo, pode mudar a política, etc, etc. A nossa visão continua sendo muito positiva para a companhia, principalmente por 3 fatores. Tá? Eu acho que esses 3 fatores resumem a nossa percepção para a Petrobras. A primeira delas é a geração de caixa. Então, a companhia está gerando muito caixa. O segundo fator é que a companhia está desalavancada. Então, hoje, a alavancagem, o endividamento da Petrobras está muito baixo. E quando a gente olha o lado do investimento, ela não tem grandes investimentos para serem feitos, né? Então, como a companhia está desalavancada e não tem grandes investimentos para serem feitos e está gerando muito caixa, ela distribui muito dividendo. Que eu vou chegar no terceiro e último ponto, que é o valuation atrativo. Hoje a Petrobras, mesmo que o Brent caia a algo em torno de $70,
que ainda é alto, dado o custo de extração da companhia, a Petrobras está gerando aí um PL de 5 vezes, sendo pessimista. Então, a gente continua muito otimista em relação à companhia, apesar de que a volatilidade, o investidor ele tem que se acostumar com ela, né? Mas a gente está muito otimista. E além disso, aqui eu falei um pouco mais do micro, mas eu também quero falar um pouco do macro, porque eu acho que é importante. Sobre a nossa percepção para o Brent. Nós não acreditamos que vai haver um Brent caindo significativamente nos próximos meses e até nossa perspectiva para o médio prazo, tá? E eu vou dizer por dois fatores. O primeiro é um fator mais de curto prazo, que, como eu falei no início, a OPEP, que é o cartel que controla a oferta de petróleo, ela não tem nenhum interesse em fazer aumentar a oferta de petróleo no mundo, porque todos os países, e já em relação à pandemia, eles aumentaram muitos gastos, né? E como eles aumentaram os gastos e a principal receita deles vem do petróleo, se o preço cai muito, isso é muito ruim para a composição fiscal deles, eles acabam tendo que se endividar, etc. O Rafael e o Vinícius sabem muito mais que eu sobre isso. Eu ia perguntar só, aproveitando aqui, existe algum, até o Rafa pode contribuir, eu acho, existe algum número, por exemplo, na cotação do Brent, a gente entendeu aqui com o que você falou que se ele subir a um nível muito alto, a Petrobras ela é beneficiada, e se ele cair também absurdamente, a companhia acaba se prejudicando. Qual que seria um nível médio ali? Eu até não sei se vocês têm esses dados de cabeça, eu não sei aqui. Qual que seria a média da cotação do Brent historicamente, assim, sei lá, nos últimos 10 anos, para ele se manter saudável, assim, nem que ajude muito, nem que atrapalhe muito também? Perfeito, acho que é uma boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que commodity é cíclico, né? Então, como que funciona o ciclo? É o ciclo da baixa, quando tu está na baixa, as petroleiras, elas não têm incentivo para investir. Ou seja, elas não vão lá aumentar a capacidade de produção. E quando a gente pega 2014, 2015, o Brent girou em torno de 40, 50 dólares, que é considerado muito baixo. E eu acho que baixo é muito importante a gente ter em mente de que baixo para quem, né? Então, quando tu pega os produtores do Oriente Médio, eles têm um custo muito inferior a 50 dólares. Então, eles ainda ganhariam dinheiro com um Brent inferior a 50 dólares. Só que qual que é o problema? O país, Arábia Saudita e todos ao redor, eles dependem muito da receita do petróleo. Então, não é que nem que as empresas elas precisariam ter um Brent maior que 50 dólares. O Estado precisa. E quando a gente olha para o mundo, a maior parte das petroleiras ela tem um custo muito maior. Então, eu diria que um Brent para ficar em break-even, ou seja, para o custo de produção ser igual à receita e não ter prejuízo, ao redor de 50, 60 dólares, tá, Vinícius? Aí a Petrobras, aí cada empresa tem que avaliar o micro, mas a Petrobras hoje ela tem um custo muito menor, porque o custo do pré-sal que a companhia vem investindo nos últimos anos, ele é muito menor do que a média histórica. Então, por isso que ela tem tido uma rentabilidade muito significativa. E o que eu posso dizer, eu acho que isso é importante, é que a cotação do Brent atual não está refletida no preço da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras reflete muito risco político, né? Daqui, de eventualmente, se perder a paridade internacional, de eventualmente a Petrobras tem que subsidiar a produção nacional de diesel, de gasolina, porque nós não somos autossuficientes, né? Então, esse é o risco e o risco está embutido no preço. É por isso que nós vemos aí quem comprou Petrobras há 6 meses atrás, um ano atrás, ganhou aí um dividendo algo em torno de 50%. Por quê? Por causa desse risco. Porque está longe de ser normal, recorrente, uma empresa pagar 50% de dividendo, tá, pessoal? Então, e só para fechar, eu acho que isso é importante. O último fator que nós acreditamos que vai manter o Brent em patamares elevados: falta de investimento. Quando a gente olha nos últimos anos, não existe incentivo para as petroleiras
aumentarem a sua produção. E o mundo cresce. Todo ano existem mais pessoas no mundo. O PIB cresce, a renda cresce e o consumo por energia ele cresce. Só que então, se a demanda cresce e a oferta não cresce, o preço tem que subir, né? Então a gente vê várias iniciativas ESG, focadas no meio ambiente, e os bancos eles têm dificultado o financiamento para aumentar a produção. E quando tu vai aumentar a produção das petroleiras para perfurar, para aumentar a produção de extração de petróleo, são bilhões de dólares, né? Não é um investimento simples, fácil. Então, a gente acredita que isso deve manter o Brent em patamares bem acima do histórico, tá?